Sejam bem-vindos a mais um vídeo de programação em C++ e neste vídeo vou resolver um exercício utilizando funções. O exercício que vou resolver é composto por duas partes. Uma primeira parte em que declaro as funções que irão ser utilizadas pelo meu programa e uma segunda parte onde vou testar as funções que criei. Passemos então à resolução da primeira parte do nosso exercício e nesta parte vamos então declarar as funções que irão efetuar os cálculos necessários ao nosso programa. O que o enunciado nos diz é que pretende-se escrever um programa em C++ que, utilizando funções, mais do que uma, permita calcular o diâmetro, o perímetro e a área de um círculo a partir de qualquer raio. Portanto, o que se pretende aqui é criar uma função para cada um destes cálculos. Não criar uma única função que faça os três cálculos, mas sim criar uma função para cada um dos cálculos. Antes de começar a implementar então as nossas funções aqui fora do main, vou então meter em comentário a sintaxe básica de declaração de uma função para depois tomarmos como base para a definição ou para a declaração das funções que vêm a seguir. Portanto, vou recordar a sintaxe básica, que costuma ser tipo a retornar, ou seja, o tipo de retorno, o nome da função, entre parênteses a lista dos parâmetros a utilizar na função e, dentro do corpo da função, as instruções que pretendemos. Portanto, isto é a sintaxe básica da declaração de uma função que eu vou deixar aqui como comentário só para nos ajudar depois quando estivermos a implementar as funções reais. Comecemos então com a primeira função implementar. E a primeira função a implementar é a função do diâmetro. Então, antes aqui do main, vou começar por definir a nossa função. Segundo esta sintaxe que nós temos aqui em cima, nós temos o tipo de retorno, o nome da função, a lista dos parâmetros e as instruções. Vamos responder aqui a algumas questões a nós próprios para podermos então decidir os parâmetros de entrada, os tipos de retorno e o nome da função. Portanto, o que eu pretendo fazer aqui com este exercício é o quê? É calcular o diâmetro de um círculo. Portanto, um nome bom seria talvez diâmetro. Seria um bom nome para a minha função. A seguir tenho que me perguntar a mim próprio, para este diâmetro ser calculado, eu necessito de o quê? De que valores é que necessito para calcular este diâmetro? E se nós formos ver aqui a sua fórmula, podemos ver que para eu poder calcular o diâmetro necessito de um raio. Então, este raio será o valor que eu preciso de enviar para a minha função para poder, para que essa função possa calcular o resultado final. Então, onde é que eu tenho a lista dos parâmetros? Tenho depois do nome da função, entre parênteses. Portanto, eu vou abrir os meus parênteses e vou indicar dentro desses parênteses o parâmetro que eu quero, que neste caso é o raio. Eu vou optar por usar valores decimais, porque posso ter raios que não são inteiros, então vou chamar a isto float raio. Ou seja, neste momento estou a dizer que tenho uma função que se chama diâmetro e que recebe um número decimal que será o raio. Tenho que me perguntar agora outra coisa. Esta função vai fazer algum cálculo? Se sim, que tipo de dados é que me vai enviar como resultado? Portanto, esta função do diâmetro vai-me fazer o cálculo, vai-me calcular o diâmetro que é dado pela expressão do raio vezes 2. Então, eu tenho um tipo de retorno. Que tipo de retorno é que vou ter em princípio? Portanto, se eu tenho aqui um número decimal, e se eu tenho um número decimal a ser multiplicado por 2, em princípio, irei ter um número decimal como retorno. Então, aqui no diâmetro, eu vou no tipo de retorno dizer que vou ter um float. Vou agarrar neste raio, vou multiplicá-lo por 2 e em troca vou mandar para fora um número decimal com esse resultado. Olhando aqui a nossa sintaxe, basta-nos então agora abrir o corpo da nossa função. E dentro do corpo da nossa função vamos implementar aquilo que a nossa função fará. Vou
fazer de uma maneira um pouco mais extensa do que a necessária, porque penso que facilita a vossa compreensão. Portanto, vou declarar aqui uma variável que me permite guardar o valor, temporariamente o valor do diâmetro. Então vou chamar-lhe, por exemplo, temp, e esta variável que eu estou a definir deve ter o mesmo tipo de dados que vai ser enviado posterior da minha função. E então neste momento tenho a variável temp e vou dizer que a minha variável temp vai ser igual ao array vezes 2. O que eu estou a dizer é, estou a fazer o cálculo do diâmetro e estou a associar o resultado deste cálculo à variável temp. Falta-me então enviar para fora da minha função o valor que a minha função calculou. E esse valor que foi calculado pela minha função está na variável temp. E cá está. Ok? Neste momento, recapitulando a função, estou a declarar uma função chamada diâmetro, que recebe um raio, calcula, faz este cálculo, que é o cálculo do diâmetro, associa a variável tempo e envia esse valor calculado, que é o diâmetro, para fora da minha função. Portanto, a minha função correspondente ao diâmetro está feita. Passemos então à segunda função necessária ao nosso programa. E a segunda função é a função que irá calcular o perímetro de um círculo. Vou então tomar como base novamente aqui a nossa sintaxe e vamos voltar a fazer-nos aquelas perguntas que fizemos anteriormente. Se eu estou a calcular o perímetro, qual será o nome mais apropriado para a nossa função? A meu ver, será perímetro. Ok? Segunda coisa que nós nos devemos perguntar. Para eu poder calcular o perímetro, que dados necessito? Se formos olhar aqui a expressão que permite calcular o perímetro, podemos ver que temos basicamente duas constantes. Temos o 2, que é uma constante, temos o π, que é outro valor constante, que é 3 ponto qualquer coisa, e temos o array, que este é o valor variável, é o valor que nós vamos fornecer à nossa função. O que varia neste cálculo é sempre o array, porque tanto o 2 como o π são valores que são fixos. E, portanto, o que eu preciso para a minha função poder fazer o trabalho é fornecer o valor do array, à semelhança do que fiz aqui com o diâmetro. A terceira questão que eu me devo responder: esta expressão, esta função vai calcular alguma coisa? Se sim, que tipo de dados é que vai ser retornado? Portanto, olhando aqui para a minha expressão, eu posso ver que ela realmente vai calcular qualquer coisa. E então, se vai calcular qualquer coisa, preciso saber que tipo de dados é que vai ser retornado. Eu tenho um array que estou a trabalhá-lo como número decimal. Se eu multiplicar um número decimal por qualquer coisa, em princípio o que eu vou ter é outro número decimal. Portanto, em princípio aqui no perímetro irei também ter um float. Olhando para a nossa sintaxe, falta-nos então abrir e fechar as chavetas e as instruções da nossa instrução. Então vou abrir o meu bloco de instruções e vou aqui dentro implementar aquilo que é necessário à função. E então, à semelhança do que fiz com o diâmetro, vou declarar uma variável temporária que irá ter a função de guardar o resultado temporário do cálculo que vamos fazer dentro da função. Reparem que eu volto a declarar esta variável temporária com o mesmo tipo de dados que estou a enviar para fora. Portanto, se aqui estou a enviar um float, aqui vou criar esta variável como um float. E vou então implementar a minha expressão que permite fazer o cálculo. Portanto, a minha expressão será 2 vezes π vezes array. Temos um problema. Ele está aqui a dizer-me que não conhece π. Eu tinha várias hipóteses. Podia definir uma constante aqui dentro com o valor de π e a partir deste momento o meu π estava resolvido, mas como eu numa outra função na área também vou precisar o π, se calhar o que eu vou fazer não é colocar a minha constante aqui dentro, mas criar uma constante global que seja conhecida pela totalidade do meu programa. Ou seja,
Então, criei fora de qualquer função a minha constante π. Ou seja, estou a criar uma constante de nome π, que é um número decimal, porque tem vírgulas. Estou a atribuir-lhe, ou estou a inicializar o seu valor com o valor 3.14 e estou a dizer que é uma constante. Ok? Portanto, o que é uma constante é um valor que não muda durante a execução do meu programa. Uma convenção que se usa normalmente é quando se usam constantes, os nomes das constantes devem ser em minúsculas, maiúsculas. E portanto é por isso que eu coloquei o nome em maiúsculas, porque isto é uma constante. Ok? Então neste momento a minha expressão já não tem aqui erro nenhum a ser indicado, porque ele já conhece o valor de π. Portanto, o que é que eu tenho neste momento? Tenho uma expressão a ser calculada que me calcula o perímetro, que vai ser associada à variável temporária temp, e só me falta, para terminar a minha função, retornar o valor de temp, que é o valor onde eu coloquei o resultado da expressão. E assim termino a segunda função necessária ao nosso código. Passemos então à função da área do círculo. E para eu poder trabalhar agora melhor, vou só contrair aqui as funções anteriores e vou começar a abrir espaço para poder declarar a minha função para a área. Vou voltar a tomar como base aqui a minha sintaxe básica e, portanto, vamos voltar a fazermos aquelas perguntas normais. Que nome deve ter a minha função? Considerando que eu estou a definir ou a declarar uma função para a área, eu vou chamar-lhe área. Ok, seria um nome para mim razoável. A seguir, temos aqui a lista dos parâmetros. Temos que pensar o seguinte e temos que nos perguntar novamente. Para eu poder calcular a área, que dados ou que valores variáveis é que vou necessitar? Olhando aqui a expressão que irei ter que implementar, nós temos π, que é uma constante, nós temos o raio, este sim que varia, e temos elevado a 2, certo? Portanto, será o raio elevado a 2. Este também é um valor constante, o valor em qual elevamos o raio. Portanto, a única coisa que está aqui a variar será o raio. Então, à semelhança do que fiz anteriormente, vou declarar um raio como variável de entrada necessária à minha função. Terceira pergunta que temos que nos responder. A minha função vai fazer um cálculo? Se sim, que valor é que vai retornar? Portanto, ela vai fazer um cálculo, é este. Portanto, e que valor será retornado? Em princípio será um float. E porquê que será um float? Porque eu tenho um raio que é float, e se multiplicar este raio por outro valor decimal, será um valor decimal, e se fizer levantar ao expoente 2 um valor decimal, também será um valor decimal. Ou seja, em princípio esta expressão será um valor decimal quando eu tomo como base um valor decimal. Então, falta-me então só implementar o corpo da minha função e vamos começar por definir o que a função, ou declarar o que a função vai fazer. Portanto, à semelhança do que fiz anteriormente, vou definir uma variável temporária com o mesmo tipo de dados de retorno da minha função, então float tempo, por exemplo, e vou neste momento implementar o meu cálculo. Portanto, vai ser igual ao π, que neste momento não me vai dar problemas porque eu já tenho a constante definida, vezes o valor do raio, que é o valor que eu enviei para dentro da minha função, elevado a 2. Eu poderia usar uma função para fazer o elevado a 2, mas posso, para facilitar já o cálculo, fazer raio vezes raio, porque raio elevado a 2 é o mesmo que ter raio vezes raio. Portanto, o que é que eu tenho neste momento? π vezes raio elevado a 2. Ok? Falta-me só enviar para o exterior o valor calculado pela minha função. Recapitulando então a minha função, o que é que a função faz? Chama-se área, recebe o valor do raio, com esse valor do raio calcula então a área do círculo, com base na expressão associada à área do círculo, guarda o resultado da área numa variável temporária e envia para o exterior da minha função o valor ou o resultado desse cálculo. E esse resultado de cálculo vai ser um valor decimal em princípio.
Ok? Vou só expandir as restantes funções para vocês verem as funções todas implementadas. Portanto, função do diâmetro, função do perímetro e função da área. São muito semelhantes, variam um bocadito ali no fundo na expressão matemática que realizam, e tem a pequena diferença de duas delas utilizarem uma constante que foi definida no exterior das nossas funções, uma constante global. E assim termino a primeira parte do nosso exercício, que é a parte correspondente às funções necessárias ao nosso exercício. Vou passar então à resolução da segunda parte do nosso exercício. E o que é que nos é pedido nesta segunda parte? É-nos pedido que modifiquemos o programa anterior, ou seja, aquilo que resultou das questões anteriores, que é o que está aqui, de forma a testar as funções, neste caso as funções criadas, porque são várias funções. O programa então deve pedir ao utilizador o array a utilizar nas funções e deverá apresentar mensagens que integrem o valor do array e os valores retornados pelas funções. Vamos então proceder à resolução desta parte do nosso código. Para testar as funções, vamos trabalhar dentro do main e vamos dar resposta numa fase inicial à primeira linha da nossa segunda parte. E a primeira linha diz-nos para pedirmos ao utilizador o valor do array que iremos utilizar nas funções. É só aí que temos necessidade de pedir o array uma única vez. Porquê? Porque vamos usar o mesmo array para as três funções que criámos anteriormente. Vamos então começar por enviar para o ecrã o pedido do array. Portanto, vai surgir no ecrã uma mensagem a dizer raio, 2 pontos, e depois de enviarmos para o ecrã a mensagem, vamos permitir que o utilizador, usando a função cin, me indique o raio que pretende. Eu vou chamar à variável que vai receber o raio que o utilizador der, raio. Aqui está a ser indicado erro, e isto acontece porque eu ainda não defini a variável que estou a utilizar. Portanto, ainda não defini a variável raio. Eu estou aqui neste momento a utilizar float porque as minhas funções também utilizam float como parâmetro de entrada. Então, como eu quero usar depois esta variável aqui para enviar para dentro das funções, eu vou dar-lhe o mesmo tipo de dados, ou devo dar o mesmo tipo de dados que vou enviar para dentro da função. Portanto, neste momento, a primeira parte do nosso código, que corresponde à tarefa de pedir ao utilizador o array a utilizar nas funções, está feita. Executando o nosso código, poderemos ver que já nos é pedido um array. Eu posso indicar aqui o array. No entanto, falta todo o resto. Falta apresentar este array seguido dos valores do diâmetro, do perímetro e da área. Para terminar o nosso programa, falta-nos dar então resposta a esta última linha que nos diz para mostrarmos uma mensagem que integra o valor do array e os valores retornados pelas funções. Então eu queria mandar para o ecrã uma mensagem a indicar o valor do array e o valor do diâmetro, do perímetro e da área. Eu poderia fazer isto tudo numa única linha numa mensagem numa única linha, mas a meu ver iria criar alguma confusão na resolução e vocês iriam talvez compreender um bocadinho melhor. Então eu vou mandar uma mensagem de resposta com várias linhas, ok? A primeira linha que vou aqui colocar é uma linha que me vai indicar o valor do array fornecido. Então eu estou a indicar a palavra array seguida do valor fornecido do array. Portanto, eu tenho aqui o array que me foi fornecido e, portanto, eu quero mostrar o valor do array fornecido. Para que isto não venha tudo, as coisas na mesma linha, umas a seguir às outras, eu vou só forçar aqui uma quebra de linha. Neste momento, se eu executasse o meu código, poderemos ver que se eu colocasse aqui 10, ele já me mandaria para o ecrã o valor do array. Ok? Vamos então fazer uma outra linha de código que me apresente o perímetro.
ok? E então neste momento eu não tenho variável nenhuma perímetro. O que é que acontece neste caso? Eu quero utilizar a função, desculpa, eu estou aqui a fazer o perímetro, eu primeiro quero fazer o diâmetro. Ok? Portanto, o que eu quero fazer, eu não tenho variável nenhuma com o valor do diâmetro, eu quero neste momento chamar a função diâmetro que criámos anteriormente com o valor do raio fornecido e que me seja devolvido este resultado e que me seja mostrado este resultado. Então a forma mais simples de o fazer é chamar a nossa função, fornecer-lhe então o valor do raio, que é aquilo que nós queremos usar como valor base para o cálculo do diâmetro, e, à semelhança do que fiz anteriormente, vou só dar uma quebra de linha. Se eu executasse o meu código, vocês poderão ver com o valor de 10, eu já tenho um raio de 10 e um diâmetro de 20. Vou fazer uma cópia basicamente disto. Ou não, não vou fazer, vou escrever mesmo. E vamos então tratar do perímetro. Vou fazer uma coisa semelhante. Vou pedir então perímetro. E então, neste momento, como também não tenho variável nenhuma com o valor do perímetro, o que eu quero fazer é chamar a função que criámos anteriormente, que é a função perímetro, à qual fornecemos o valor do raio. Portanto, eu quero o perímetro, chamar a função perímetro, quero fornecer à função o valor do raio fornecido pelo utilizador e, como ela retorna um valor, esse valor será apresentado depois da palavra perímetro. Então, neste momento, vou só terminar aqui a minha linha a ser visualizada com uma quebra e vou executar o meu código. Neste momento, com o mesmo 10, o que é que eu tenho? Tenho um raio de 10, um diâmetro de 20 e um perímetro de 62.8. Para terminar, vou fazer algo semelhante para a área. Cout, área. Vou chamar neste momento a função área, porque também não tenho variável nenhuma com esse valor, portanto vou chamar a função área, que é a função responsável por calcular a área de um círculo, e vou fornecer à função o raio, e termino também com uma quebra de linha, e neste momento, se eu correr o meu código, poderemos ver o código totalmente funcional. Então vou fazer aqui com o mesmo valor de 10, um raio de 10, um diâmetro de 20, um perímetro de 62.8 e uma área de 314. Portanto, como podemos ver, o nosso código está terminado. Apesar do nosso código estar terminado, vou só aqui fazer algumas melhorias ao código para simplificar ou para reduzir o tamanho deste código. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só retirar este comentário que coloquei aqui, que era só para ajudar à nossa resolução e que foi só necessário temporariamente. Outra correção que eu habitualmente faço nos meus programas é evitar variáveis necessárias. Eu estou a utilizar aqui temporariamente uma variável. Eu não tenho necessidade de utilizar esta variável. Eu posso retornar de imediato o valor da expressão e então, em vez de fazer aquela expressão como tinha anteriormente, poderia fazer apenas isto, ok? Faço o cálculo e de imediato retorno o cálculo posterior. Da mesma maneira, poderia fazer aqui, portanto, posso apagar o que está aqui, fazer return e posso apagar o que está aqui. Portanto, o que é que está a acontecer? Eu faço o cálculo e envio o valor posterior com o comando return. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ok? E vou tirar para já, não, vou deixar aqui o enunciado. Se eu neste momento correr o meu código, podem ver que ele faz exatamente a mesma coisa. Ok? No entanto, as minhas funções tornaram-se um pouco mais pequenas, porque retirei algo que não era obrigatório, era opcional, mas que talvez ajude a vossa compreensão. E assim termino este vídeo. Até ao próximo vídeo.